Acabou mais uma rodada no Brasileirão. Para alguns 13ª, para outros 12ª rodada. Mas o que importa é que o Atlético Mineiro é líder mais do que nunca. Depois de uma goleada de 4-1, se distancia bem mais na liderança, jogando bem dentro do que a gente assiste. Uns passam mais nervosos, outros ficam mais sonolentos, mas meio difícil assistir futebol, né? Mas o que a gente pode ver hoje é que o Atlético Mineiro é o time, é a bola da vez. O que joga um futebol um pouco mais aceitável, um pouco mais prazeroso de se ver. Mas esse prazer vem da onde? No sentido de a intensidade. O que a gente via ano passado com o Flamengo, com o Jorge Jesus, aquele time incessante, fazia um, dois, três, quatro e queria mais. A gente está vendo bem que parecido com isso, só com um pouco mais devagar, se é que pode dizer isso, em se tratando de Jorge Sampaoli, técnico do Galo, devagar, porque devagar ele não é mesmo. Mas só que o ritmo do Flamengo do ano passado era tão intenso que a gente pega um Sampaoli e diz que ele é mais devagar que o Jesus. Mas ele é 100% intenso. Os times do Sampaoli são intensos. Aí a gente pega esse cenário e traz aqui para São Paulo. Pega os três grandes de São Paulo: Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Palmeiras teve uma vitória aceitável, placar justo, 2-1, jogando bem com as suas peças assim, atuando melhor que o Ceará, era o esperado. A gente vê dois times bem antagônicos ao Galo, São Paulo e Corinthians, muito parecidos os dois. Tanto que quando se enfrentaram ambos, o São Paulo saiu vencedor. Mas para você ver como é que tá o grau de dificuldade do Corinthians, ou o grau de marasmo, se quiser também, que o Corinthians nada apresenta. Então você pega aqui em São Paulo um Palmeiras, um futebol um pouquinho mais sólido, acho que deu um passo além. Nada parecido tão glorioso como o 5-0 no fraquíssimo Bolívar. Se estivesse no Brasil seria Série B, meio de tabela, e olhe lá, que time boliviano sem altitude não é nada. Só compõe um campeonato fraquíssimo. O Palmeiras conseguiu ganhar desse Bolívar, foi pegar o Ceará, ganhou, tá jogando até que bem, com peças boas, que nem Rafael Veiga, tem que se mencionar, jogou muito bem. Patrick de Paula, mais uma vez, jogando muito bem. Ele desarma muito bem. Ele, na função ofensiva, ele é muito bom. Eu quiçá, arriscaria ele como o camisa 10 do Palmeiras. Que ele, para armar, ele é cabeça erguida, tem um bom passe, um bom chute de fora da área. Ele arrisca muito bem. Mas ele defensivamente, no lance do gol do Ceará, ele ficou a desejar. Mas o Palmeiras jogou bem e mereceu vencer. E isso já chega em terceiro colocado o Palmeiras, muito bem. Mas vamos começar a falar do parte a parte, só que de São Paulo e Corinthians, vamos falar um pouquinho mais misturado, que não se diferencia muito, a não ser a posição na tabela. Teve o Atlético Mineiro 4-1 no Vasco. Partida que eu vi, eu assisti e gostei porque foram 45 minutos de futebol intenso. Aí a gente traz pra gente, traz pro time que a gente torce. No meu caso, eu, Palmeiras. Aí tem você, pode ser flamenguista, São Paulino, corintiano. Por que não pode ser igual? Você pega um São Paulo e um Corinthians. O time não é para estar do jeito que está apresentando. O São Paulo tá é um futebol aquém, mas até que na tabela tá bem. Tá, o São Paulo encontra-se em sétimo colocado, com empate 1-1. Só que o detalhe do São Paulo é que não vem apresentando um bom futebol. Passa longe disso. E o time se abala muito às eliminações recentes que tem. No Paulistão, cai para o Mirassol. Chega na Libertadores, não passa da fase de grupos. Pesando-se ainda a vexatória derrota que levou a eliminação, que foi a derrota para o Binacional. Equipe, nossa, futebol paupérrimo, fraco demais. Mas o Atlético Mineiro foi justo, foi 4-1, jogando bem, intenso. Dois pênaltis, não sei se eu marcaria, mas acho o segundo, que foi o do gol do Keno, teve uma carga nas costas, não sei se seria o suficiente, mas fechado o jogo,
Teve até o. Lembrar também, teve um golaço do Vasco de bicicleta, foi muito bonito também, para o melhor da rodada, que sai do campeonato, mas foi justo. Atlético Mineiro vence e se distancia na liderança. Falar um pouco antes de falar da dupla São Paulo e Corinthians, que é o motivo do vídeo, falar do Palmeiras. Palmeiras 2-1 e jogando bem em casa. Jogo que foi a volta no Allianz Parque do Fernando Praz, que eu não queria que tivesse saído. Jogou contra o Palmeiras e jogou muito bem. O Palmeiras era para ter ganho bem mais, assim, um placar mais elástico, mas o Fernando Praz foi bem seguro, defesas um pouco espalhafatosas, que sempre gostou disso aí, aquelas pontes desnecessárias, mas apareceu muito bem. Defendeu até onde pôde o Ceará. E eu gostei principalmente da forma. Porque falar do Patrick de Paula no caso do Palmeiras é chover no molhado, que ele é jogador, escalão europeu. Pode-se dizer, entre aspas, que ele tá fazendo hora no Brasil, porque o lugar dele é na Europa, de tão bom que ele é. Um cara que é maduro apesar da pouca idade. Pra mim, eu acho que já superou o Gabriel Menino, que os dois chegaram junto, né? Era o Batman e Robin, no caso. Mas pode-se dizer que o de Paula tá bem maduro. Parece que amadureceu melhor, tá melhor. Mas um ponto a se salientar, no caso, é o futebol apresentado pelo Rafael Veiga, do qual eu já critiquei muito. O que falta para os meio-campistas do Palmeiras se destacar, o que é? Primeiramente, vontade. A gente vê Lucas Lima, alterna futebols aceitáveis com partidas apagadas, e Rafael Veiga. Mas isso é frase até do Muricy, quando ele falava com o Ganso, quando estava no São Paulo, que jogador, meio-campista que não pisa na área, ou que não chuta, não se apresenta, um camisa desse não se apresenta na área, pode-se dizer que morre de fome. Por quê? Porque tem que se apresentar. É o cara que chega chutando, é um cara que se apresenta, é um cara que, se você tiver um homem a mais dentro da área, vai acabar acontecendo o seu gol. Esse é o motivo do Palmeiras tinha saído 1-0. O que foi? Foi justamente na partida aceitável que o Rafael Veiga fez, pisando na área, chutando bastante, aparecendo bastante. Tanto que uma bola que acho que bateu na trave e espirrada bateu nele. Por quê? Porque ele estava dentro da área. E é isso que a gente cobra de um jogador que a gente sabe que tem capacidade. Estava no Atlético Paranaense jogando bem, emprestado pelo Palmeiras. Por que aqui não joga desse jeito? E contra o Ceará jogou. Se apresentou mais, se mostrou mais ativo. Aí falamos do Patrick de Paula, falamos do Rafael Veiga. O William é um jogador que há anos, desde essa leva de 2015 para cá, que trouxe diversos jogadores, uns renderam, outros não. Para mim, o melhor custo-benefício de todos, até do Dudu, que está emprestado lá para o Oriente Médio, é o William. O William, para mim, é um jogador que não custou tanto assim, não foi uma bala pesada, não foi um investimento que parou a mídia, mas o custo ele é muito ativo. É um cara de grupo. Quando vai pro banco, você não vê a historinha dele falando que tá fazendo biquinho, não se doa nos treinamentos. É um cara comprometido, um cara que joga para a equipe. Muitas vezes ele não aparece porque ele tá jogando para a equipe. Ele joga, ele sai da área, muitas vezes como centroavante, ele sai da área, vai para a ponta, faz a função de 10 quando um Lucas Lima está apagado, um Rafael Veiga está apagado. Então ele faz a função dos outros para depois fazer o time aparecer. Então eu acho ele muito importante. Só que muita gente só julga o William quando faz ou não faz gols. Mas eu acho o William pro elenco um cara que entra de segundo tempo muito, muito importante. Então, para salientar, o Palmeiras ganhou justa, jogou bem, poderia ter apresentado um futebol um pouco melhor no sentido de finalizar melhor, ter um pouco mais de vontade, que o Atlético Mineiro fez nos 4-1, de acabar a partida logo. O Atlético Mineiro foi 4-1 no primeiro tempo. Você viu? Foi intenso. O Palmeiras não é intenso. O Palmeiras cadencia demais. Flerta com medo de, será que eu vou levar o empate? Será que eu vou perder pro Ceará? Não, você tem que chegar. É o Palmeiras contra o Ceará, você tem que chegar, você tem que magoar eles. Você tem que ir pra cima e ferir o seu adversário. Então, esses três pilares do Palmeiras que foi importante.
Tem o Fernando Praz, que jogou no Ceará, mas sempre é lembrado por nós, palmeirenses. Mas teve o William, Patrick de Paula e Rafael Veiga, para mim foram os destaques do Palmeiras. Que fez o Palmeiras jogar bem foram esses três, que foram o motor da equipe, que fez o time aparecer melhor, cada um na sua característica. Mas vamos falar também, meio que juntamente, falar de Bragantino 0, Corinthians 0. Falar mais da situação, porque o jogo foi horrível. Péssimo, péssimo. E também Curitiba 1, São Paulo 1. Ambos empates. Curitiba 17º, zona do rebaixamento. São Paulo com 7º lugar. Incrível, São Paulo não jogando nada, mas nada mesmo, não produzindo nada. Extremamente previsível e ainda está em 7º. Aí você vê um Bragantino na zona de rebaixamento com 0. Incrível, o Red Bull Bragantino com investimento, parece que ia trazer, trouxe o Arthur do Palmeiras, trouxe Matheus Jesus e bons valores, mas o time não engrena, está na zona de rebaixamento. E o Corinthians é 14º. Mas com o futebol desses quatro que eu citei agora, futebol de times rebaixados, sim. É cedo ainda falar São Paulo, Corinthians para rebaixamento, mas você vê o grau de má vontade. Por quê? Você pega o cenário político. Final do ano vai ter eleição nas duas equipes, nos dois clubes. São Paulo e Corinthians estão em processo eleitoral. Todo mundo já querendo tira fora Andrés, fora Leco, fora Diniz. Achei meio até perturbador dizer fora Coelho no caso, mas de todos, vai colocar quem? Você coloca um Mário Gobi no Corinthians na presidência, coloca um Casares no São Paulo. Qual é o grau de autonomia que eles vão ter? Se você acha, no, seu, no seu grau de inocência, que eles vão ter respaldo 100% assim, não vai ter rabo preso com conselheiros, na eleição de São Paulo periga até o Natel ganhar, porque não tá ligando pro futebol, ele tá ligando para no esportes amadores, comprar os conselheiros, o pessoal que usa a bocha, as piscinas, mas não liga pro futebol, que é o motor e um dos motivos do São Paulo existir. O Andrés, ele tá cagando pro Corinthians, sério. Ele fez esse boom aí do naming rights do Corinthians, foi uma receita boa que entrou, mas só a receita que o Corinthians vai ganhar em 20 anos, só nesse ano a dívida já ultrapassa. Então o Corinthians pode-se dizer o quê? É uma morfina para quem já está moribundo, quase morrendo. Um dinheiro que vai entrar, mas insuficiente em beira ao caos que o Corinthians vive. Dentro de campo a mesma coisa, dos dois. São Paulo e Corinthians não tem time para tá apresentando o que está apresentando, ou não está apresentando, e os jogadores não se incomodam. Ah, perdemos mais uma. Ah, fomos desclassificados. Putz, aí você vê contratações esdrúxulas. Daniel Alves, qual era a importância do Daniel Alves, Jim? É óbvio que falar, você queria ir no Palmeiras? Na época de Barcelona, no auge, ninguém vem. Sério. Ele só veio porque já tinha encerrado o contrato dele com o Paris Saint-Germain e ele veio só para ganhar 1,5 milhão, que depois se transformou para 1,7 milhão. E ferra a finança do clube. Você queria um Daniel Alves nesses moldes? Não, porque vai ferrar seu time no futuro. Corinthians, uma bala trazendo o Luan. Sério, no auge, ele não foi, no Grêmio, no auge, ele não foi pra Europa. Por que cargas d'água o Corinthians queria trazer ele por uma bala? Muito dinheiro e sendo que ele já estava em queda. Em 2017, no auge dele, nenhum europeu quis levar ele. E agora em 2020 o Corinthians. Aí fica pensando, será que tem jogadinha de empresário? Tipo assim, eu falo que ele tá ganhando 700 mil, no caso ele ganha 400 ou 500, alguém morde 100 ou morde 200. É complicado, porque não tem explicação futebolística. Então, não é de graça um Corinthians e um São Paulo estar nessa situação. O Palmeiras melhorou um pouco, depois de apanhar bastante. Eu mesmo sou prova disso, eu reclamo bastante da falta de pegada e intensidade do Palmeiras. Em São Paulo e em Corinthians, indiferente. Você viu? Ambos empataram. O São Paulo até que está tranquilo porque está em sétimo. O Corinthians está em 14º. Posição super perto dos rebaixados. E se vira o turno? O Corinthians vai de 10ª posição. Desce mais uma. Desce mais uma. E se entra num rebaixamento? Com esse time aí,
andando em campo. Você acha que sai? Eu como palmeirense, vou, obviamente que vou torcer pro Corinthians que se afunde, isso é óbvio. Não vou ser demagogo falar aqui que vou torcer pro Corinthians sair. Mas, analisando friamente, tem que ver, existe bola pro Corinthians? Então, isso que tem que se pensar, isso tem que se pesar. Então, pro São Paulo também serve a lição. Mais um ano sem títulos. Comemorar, passamos para a segunda fase do Paulista. Estamos na fase de grupo da Libertadores. E título? A torcida quer título. Aí a torcida fica naquela do São Paulo. Vamos tirar presidente, vamos tirar técnico. Para colocar quem? Esse é complicado. Então, o clássico majestoso São Paulo e Corinthians, os dois são times diferentes, mas muito próximos. Péssimas administrações e um péssimo futebol.